E 2026 já começou com muita alegria, com muito sucesso aqui no Date On Divan, onde estamos recebendo a Marcela com todo o seu talento culinário, trazendo aí para o fitness, para você que está buscando emagrecer, sem perder o prazer de comer coisas gostosas e maravilhosas, não é isso, Marcela? Isso mesmo. Estamos ajudando, né, as pessoas a conquistarem seus objetivos, a alcançar seus objetivos em 2026. O que ficou em 2025, o que você desistiu, o que você não conseguiu, 2026 irá conseguir, com toda certeza. Com certeza. Marcela, o que é esse negocinho? O patê é de frango. Então, mas você fez com maionese mesmo? Não, na verdade é clara dos ovos. Aí fica parecendo esse creme. Gente, e aí fica proteico. Fica proteico. Gente, Sim. Carol, você tá em processo? Eu chutei. Salsinha e cebolinha pra ficar verde. Assim. Eu chutei o balde no primeiro dia de rodeio. Nossa. E não achei ele até hoje. Em janeiro eu vou sair correndo atrás dele, vou encontrar ele tudo amassado, pai. O importante é não desistir. Mas e tá leve, né? Vivendo cada processo não, e tá tudo bem. Assim, eu falei, não, vou me permitir, cara. Sim. Aí eu faço isso que vocês estão falando pra não fazer. Eu seguro a onda. Eu estava fazendo, né? Seguro a onda de segunda a sexta, sábado, domingo. Mas eu acho que quando a gente não tá na obesidade, igual o meu caso, que era lá os 140 quilos, que foi muito radical, você voltar pra uma dieta é muito mais fácil. Igual hoje, se eu sair da minha dieta, eu sei que eu vou conseguir perder, eu sei que eu vou estar mais numa rotina melhor. Meu Deus! Que susto! Bem-vindo 2026! Ai, caramba! A ideia foi essa. Eu esqueci que você tava fazendo. Era pegar vocês no pulo. Puxa Bom, vida. a nossa produção pegou? Poxa vida, viu, produção? Você corta essa parte. Não, manda que eu já Obrigada, tá ótimo. A gente vai ter que fazer um brinde aqui. Eu esqueci que você ia abrir o negócio, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava tão concentrada na conversa da Marcela. Bem-vindo 2020. Uhul! Sucesso, gente, para todos. Sucesso para todos nós, gente. Que 2026 seja um ano de muitos desafios e muitas superações, porque só assim a gente cresce, aprende e se desenvolve. Então, eu não sou o tipo da terapeuta motivacional que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, em dezembro de 2026, você vai estar igualzinho você estava em dezembro de 2025. Como diz a Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não tem clareza dos seus objetivos, o resultado, a realização não vai chegar. Então, busque coisas novas, faça aquilo que você nunca fez, se você quer realmente ter um 2026 diferente. Exatamente. E o tempo voa, né, Carol? Nossa, como 2025 passou rápido. E então, vai passar cada vez mais. E se a gente não começar hoje, porque vai chegar daqui uma semana, você vai se arrepender. Por que eu não comecei aquele dia? É sobre isso. O tempo tá muito rápido em tudo, né? O dia não rende. E vai ficar essa sensação, porque na verdade é uma sensação, né? O dia ele continua tendo as 24 horas de sempre. Mas essa sensação de que está passando muito rápido, ela vai aumentar cada vez mais. Porque os estímulos, as oportunidades, elas estão aumentando cada vez mais. E é isso que faz com que a gente tenha essa impressão que o tempo está passando muito rápido. Eu amo ouvir você falar, Carol. Ai, que delícia. É uma consulta de terapia. Vamos aproveitar aqui, então, Marcela. Carol, aproveitar aqui a nossa audiência. Você tem uma ferramenta que você pode passar rapidinho para quem precisa se organizar no seu planejamento de vida para 2026, que você possa passar aqui oralmente para a nossa audiência? O que tá fazendo esse barulho assim, roncando assim? É lá. Posso falar? Sim. 3, 2... Carol, aproveitar aqui a nossa audiência, e você é uma terapeuta de muito sucesso para Pouso Alegre e toda a região e trabalha a nível Brasil com as suas consultas online. Você poderia gratuitamente passar aqui no programa gratuitamente, é incrível. Claro, porque o nosso programa, nós temos aqui uma audiência. Você poderia passar gratuitamente para a nossa audiência uma ferramenta
de organização para quem quer se programar hoje, para ter um ritmo de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, para poder alcançar suas metas, seus objetivos? Claro, eu faço um trabalho muito personalizado. Eu acho que cada indivíduo ele é muito único e o que funciona para um não funciona para o outro. Então, ferramentas de planejamento, de organização, hoje a gente tem inúmeras. Mas a melhor ferramenta é aquela que funciona para você. Então, se você. E isso a gente só descobre com autoconhecimento. Autoconhecimento precisa de teste. Se você é o cara que funciona bem na agenda do celular, então se programe na agenda do celular. Se você ainda é a pessoa que funciona com a agenda de papel, eu funciono com a agenda de papel. Então use a agenda de papel. Não é porque todo mundo foi para a agenda online que você vai ter que usar a agenda online. Ninguém tem que nada. Esse é um dos princípios da programação neurolinguística. Quando a gente entende que ninguém tem que nada, você entende que você não precisa ser igual a ninguém e nem fazer o que o outro está fazendo. Porque funcionou para o outro, mas pode não funcionar para você. E fora isso, a gente tem as ferramentas de coach, né? Que eu uso muito. Toda minha sessão tem ferramenta de coach. Que, por exemplo, uma delas é a SMART. S-M-A-R-T. Pesquise aí. SMART é uma ferramenta de planejamento sensacional que você pode usar para tudo. Pode usar para fazer um planejamento anual, pode usar para fazer planejamento mensal e semanal e diário. E aí, qual que é o pulo do gato assim que eu uso na minha vida e que super funciona e que eu passo para as minhas clientes? Tenha no máximo 3 inegociáveis no seu ano. 3 metas inegociáveis para o seu ano. 3 metas inegociáveis para cada mês do ano e 3 metas inegociáveis para a sua semana e 3 metas inegociáveis para o seu dia. O que é isso? É aquela meta que você, aquele objetivo, aquela tarefa, no caso do diário, que se você se propôs a fazer, você não vai dormir sem fazer. Estava proposto para fazer 6 horas da manhã, não deu. Mas até 6 horas da tarde eu tenho que fazer. Porque esse é o meu inegociável do dia. E aí você tem as 3 metas do seu inegociável da semana. Um exemplo da minha vida foi o inegociável é rezar um terço todos os dias. E se eu não acordar ao dormir, vou acordar ao levantar. E durante o dia, a hora que eu conseguir. Mas o inegociável é rezar o terço. O meu inegociável da semana. Eu treinava de segunda a sábado. Hoje eu treino de segunda a quinta. Às vezes eu vou na sexta. Mas o meu inegociável da semana é no mínimo 3 vezes na semana. Então, se eu faltei segunda e terça, eu vou quarta, quinta e sexta. Porque esse eu treinar 3 vezes na semana, no mínimo, é o meu inegociável da semana, independente de qualquer coisa. E aí tem aquelas metas que você coloca para o seu inegociável do mês. Por exemplo, eu tinha meu planejamento de 2026, ele já está pronto. E aí, um dos inegociáveis do mês de janeiro era fazer a trilha das 7 praias em Ubatuba. Eu não sabia que tinha a expedição para lá, com quem que eu iria, como que eu iria, mas eu sabia que em janeiro eu iria. E aí, quando você tem essa clareza, o universo vai movimentando, a coisa vai acontecendo de um jeito onde você vai parar em direção a esse objetivo ou ele vem para você, de alguma forma. E aí, semana passada eu fui convidada, eu falei, nossa, fechou. E eu fui sábado agora. Então, adiantou assim, de janeiro. a primeira meta a minha primeira meta de janeiro de 2026, ela já foi batida. Nosso pensamento é muito forte. Muito. Muito forte. Início de 2025, eu falei que até o final de 2025 eu iria trocar meu carro. Eu não sabia como nem quando, mas eu iria trocar meu carro. E aí, no meio de um tumulto danado, eu troquei meu carro em setembro. Era a minha última meta inegociável de 2025, que eu precisava bater. Então, ter isso muito claro é o que vai fazer com que qualquer ferramenta de planejamento que você resolva usar funcione. Nossa, que dica para começar 2026. E aí, muito boa. eu falo com as meninas o seguinte, a nossa mente foi feita para criar, ela não foi feita para guardar nada. Se você insistir em manter os seus inegociáveis dentro da sua cabeça, eles vão se perder em fevereiro, março, abril, você já perdeu tudo pelo caminho. Escreva na parede com carvão.
sabe? Não tem papel, não tem caneta, não tem celular. Pega um pedacinho de carvão, escreva na parede. Mas escreva em algum lugar. O que você quer, quais são os seus objetivos, com clareza, com riqueza de detalhes, porque aí eles vão acontecer. Esse podcast, ele nasceu no coração de Deus. Esse podcast nem é meu. Eu, por mim, eu já tinha parado com ele. Mas eu ainda não tive a permissão do alto para parar com ele. E ele acontece por quê? Porque eu tenho muito claro que é isso que aconteceu. É um projeto que nasceu no coração de Deus e eu estou só executando. Isso é muito claro para mim, por isso que ele acontece até hoje. Essa clareza é que vai fazer com que você consiga ultrapassar os obstáculos para você conquistar isso que você deseja conquistar. Porque senão a gente vai desistir mesmo, a gente vai se perder pelo caminho mesmo. A vontade de parar vem, as críticas vêm, as palavras desanimadoras vêm, o cansaço vem, a falta de reconhecimento vem. E aí você tem vontade de parar. Isso é para tudo, é para dieta, é Sim, para o eu ia falar. curso, é para a faculdade, é para o trabalho. Eu acho que essa geração de agora também é uma geração vulnerável, né? Parece que antes as pessoas eram mais fortes e hoje com Eles qualquer não têm resiliência. o não é muito difícil para eles. O desistir acontece de forma muito rápida em tudo. E eu acho que para mim que sou empreendedora, para você que é autônoma, é muito difícil para a gente, né? O desistir. Porque se a gente desistisse na primeira vez que errasse ou que não desse certo, a gente não estaria em lugar nenhum. Exatamente. Porque passou na pele o sofrimento, né? Sim. Então é sobre isso. E essa clareza de objetivos, quando eu falo escreva na parede, mas escreva em algum lugar, e aí escolhe o jeito que funciona para você. Funciona escrevendo numa cartolina, funciona escrevendo num caderninho, funciona escrevendo na proteção de tela do meu celular. Isso aí tudo eu vou descobrindo ao longo do processo terapêutico de maneira individual o que funciona para cada um, porque às vezes a pessoa não toma consciência daquilo que funciona para ela. Eu preciso mostrar para ela, olha, você funciona melhor com essa ferramenta. Você vai funcionar melhor com papel. Você vai funcionar melhor com um caderninho, com a planilha. E aí a gente vai trabalhando de um jeito muito personalizado. E isso é bíblico. Está escrito na Bíblia. O meu TDAH, a maior disfunção dele é nome. Então, assim, não sei aonde que está, mas Eclesiastes fala muito sobre organização. está na Bíblia que fala, escreva a sua visão em letras grandes, em tábuas, e coloque essas tábuas no alto, ou seja, escreva num lugar onde você consiga estar sempre vendo, porque aí você não vai esquecer, isso não vai se perder, e você vai começar, o teu cérebro vai mandar mensagem pro teu corpo se movimentar em Moisés direção escreveu os àquilo. 10 mandamentos numa pedra, em cima da montanha. Então, tem que O seu escrever. corpo vai movimentando em direção àquilo, entendeu? De alguma forma, seu próprio corpo vai movimentando em direção àquilo, de maneira inconsciente, mas as coisas vão acontecendo. E eu quero contar então uma experiência minha, mas pode finalizar Pode seu contar, raciocínio. mas já finalizei. Já? Pode Eu cultivo um caderno da gratidão. E eu tento cultivar ele todos os dias. E eu tô muito indisciplinado, vou confessar para vocês aqui, que já tem um tempo. Chegou um momento que eu fazia todos os dias, depois eu parei um pouquinho, depois eu vi algumas datas, que eu sempre coloco a data. Por exemplo, aí eu escrevi 3 dias no mês de março, parei, voltei em junho para tentar com essa rotina. E aí eu fui folhear ele, ali em 2023, né? E eu comecei a chorar quando eu li algumas coisas ali que eu escrevi, sabe por quê? Aí eu li que até me arrepia de falar. Um monte de coisa que Gente, você pediu, já aconteceu. Caramba, eu tô vivendo isso aqui agora. Peraí, não. Voltei uma folha de novo, olhei. Cara, Senhor Jesus, como que o Senhor é maravilhoso. E veio tão naturalmente. Legal. E eu já tinha esquecido daquilo, né? A gente vai mudando, assim, de objetivo. Aí quando eu comecei a ler, eu quero ganhar X por mês com treinamentos, isso e pá. Aí eu olhei e falei, cara, eu tô vivendo isso, eu tenho o que eu quero. Senhor, obrigado. Aí despertou uma gratidão tão grande. E a gratidão, na verdade, é isso, né? Dentro de mim, que eu falei, cara, é isso. Escreva o que você quer e coloque nas mãos de Deus. Porque o como não pertence a nós. Nunca. É somente a Deus. Ele vai te direcionar nos caminhos. Você só tem o compromisso de o que você quer. O que você quer fazer. Exatamente. Qual caminho você quer trilhar. Tá? Porque entra o livre-arbítrio, né? O que eu quero fazer, o que você quer viver, qual o teu sonho. Acesse novos lugares, novos ambientes, novas pessoas. Mas precisa ter uma ação da sua parte e o como é com Deus. Gente, Exatamente. é tão real isso, mas isso é muito real mesmo, sabe?
Eu lembro que quando eu morava em Campanha, eu tenho uma amiga que tem um casal de filhos, é, Maria Fernanda e João, esqueci o João o quê. Mas eles eram bem crianças na época que eu morava lá e que a gente era amiga. Somos até hoje, né? Hum. E eu achava a coisa mais linda. Ela serviu o almoço e falava assim: vem almoçar, João e Maria. Aí eu falava, gente, que coisa mais linda, João e Maria. Aí eu falei assim: ai, um dia eu vou ter um João e uma Maria. Eu acho muito Você bonito, eu tem. vou ter um João e uma Maria. Ah, 15 anos, 16 anos se passaram. Muito mais, uns 18 anos se passaram. E eu tive um João e uma Maria, não lembrei disso. O ano passado, eu cheguei na porta do colégio para pegar as crianças e elas falam no radinho, né? Aí ela falou, João e Maria. Aí minha ficha caiu. O Foi João, algo que o você João quis já, lá atrás. o João já tinha uns 8 anos. Isso. Foi coisa do ano passado, uns 9 anos o João já tinha. E aí eu falei, caramba, eu tenho um João e uma Maria. Do jeito que eu sonhei, do jeito que eu quis. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas eles não foram planejados. Eu fiquei super assustada quando eu engravidei dos dois. E eu falo, o Espírito Santo não esqueceu que eu queria muito um João e uma Maria. E eu tive um João e uma Maria. E isso é um dos exemplos, né? Então eu falo, toma cuidado com aquilo que você deseja muito, com aquilo que você pede muito, porque não vai vir do jeitinho que a gente quer. Mas vai vir. Aquilo que você está intencionando vai vir. Então, intencione da maneira certa. Tem uma partezinha do nosso cérebro que ela funciona como um catalisador. Então, ela catalisa aquilo que você está pensando, sentindo, e ela funciona como uma anteninha. E ela atrai aquilo. Então, aí é só pensar positivo que funciona? Não, não é só pensar positivo que funciona. Tem que passar pelo catalisador. E esse catalisador ele funciona baseado em sentimentos, em emoção. Aconteceu isso na minha vida de forma negativa. Eu vi minha mãe sofrendo tanto com separação e eu tinha muito medo de me separar. E pensava nisso sempre. E com isso vai adiando, por conta de saber como que é, como criança, não querer que passe. Mas desde o dia que eu fiquei junto, desde o primeiro Você namorado, morria de medo de separar. meu maior medo era esse. E aí você viveu isso. Então é muito forte isso, tanto positivo quanto negativo. Pois é, mas o que é o medo? Acho que quando tem um filho, pela criança. Quando se é sozinha, no caso, sem um filho numa relação, eu acho que o maior medo é da solidão. Não. O medo, de uma forma geral. O medo. Sentimento, medo? É. Como nasce, né? O medo O que é o sentimento medo? do ruim, no caso. Ué, o medo é uma fuga daquilo que você não conhece. Vamos desconstruir o medo de uma maneira disruptível para vocês nunca mais esquecer? O que é a fé? É algo que é forte, que precisa Acreditar naquilo que ainda não existe. É acreditar naquilo que eu ainda não vi, mas que eu sei que existe. Ah, tá. precisa ter Eu para tive a oportunidade de materializar a fé na minha vida quando eu tive o câncer. E não foi nem pelo câncer em si. Eu lembro de um dia que. Ai, meu Deus, vou me emocionar. Já tinha 10 dias que eu tinha saído do hospital e a minha irmã é enfermeira. Eu saí do hospital, ela estava no portão da minha casa me esperando, né? Falei, nossa, eu fui tão privilegiada que eu tive uma enfermeira particular cuidando de mim 24 horas. Ela que dava injeção, que limpava dreno, tirava a sonda. E aí, muita dor, porque eu fiz 2 grandes cirurgias, né? Aí teve um dia que ela olhou pra mim e falou assim: eu não aguento mais olhar pra essa sua cara amarela, com essa boca branca de dor. Pelo amor de Deus, bota um cropped, reage. Aí eu fui com muita dificuldade caminhando até o meu quarto, e uma das portas do meu guarda-roupa é um espelhão, né? E aí eu olhei pra mim e eu me vi arrumada, maquiada em cima de um palco palestrando. Aí eu voltei com muita dificuldade, olhei pra ela e falei assim: tenha paciência, vai passar.
eu entendi que aquilo era fé. Se você tivesse se entregado ou sido negativa, deixado o medo tomar conta. Eu entendi que aquilo era fé. Eu vi a fé. Eu vi a fé. É quando você ainda não tá vendo uma coisa, mas você tem certeza que aquilo já existe. E que em algum momento aquilo vai se materializar na tua vida. Aquilo vai acontecer. O medo é essa mesma fé invertida. É essa mesma fé de forma negativa. É porque você tá sentindo, aquilo tá remoendo dentro de você. É. Total E sentido. você tá vivendo aquilo antes de acontecer. Legal. Você tem certeza. Como é bom ter uma terapeuta, né? Tá Olha vendo? que Somos benção. privilegiados Agora a gente aqui. vai enxergar o medo de outra De forma. outra forma. Exatamente, a nossa audiência Muito também. obrigada, Carol. De outra forma. E aí tem um exercício que eu faço que é assim, ó, o medo fruto de um objeto real, ele nos protege. Eu sei que se eu pular numa fogueira, eu vou morrer queimada. Então esse medo, ele é fruto de algo real. A fogueira existe, se eu pular ali, eu vou morrer. Ok? E aí eu tenho um medo que é imaginário, fantasioso, foi instalado em mim. De que forma que esse medo é instalado em mim? Lembra lá Criação. quando você era bebê, aí você tinha 8 meses, você estava sentadinho no chão lá só de fraldinha, aí entrou uma barata lá na tua casa, você pegou ela para as perninhas, ela foi toda esperneando, e você tava quase pondo a barata na boca, aí a tua mãe... Aí você jogou a barata longe assim, o que foi instalado no teu cérebro? Que a barata faz mal. Que a barata é perigosa, que a barata faz mal. E aí você vem com 2 metros de altura pra vida. A hora que você vê uma barata, você sobe até em cima da mesa, porque a barata é muito maléfica. Esse medo foi instalado em você. Ele não é real. A barata não faz mal. Ela é nojenta, mas ela não faz mal. Então, esse medo não é real. E aí, quando que a gente consegue desvencilhar desse medo? Eu sempre falo, esse medo me protege ou esse medo me paralisa? Porque o medo que é fruto de um objeto real, ele te protege. É o medo que te mantém vivo, que não faz você andar 300 por hora na pista, que faz você não pular sem paraquedas. Esse medo é real. Ai, mas eu tenho só medo de ser traída. Ai, eu tenho medo de pegar o meu carro para dirigir e subir no poste. Ai, eu tenho medo de comer um pão e pesar 140 quilos de novo. São medos que estão só te paralisando. Então, corajoso não é quem não tem medo. Corajoso é quem vai com medo mesmo. Eu tenho medo de altura. Subir num banquinho para tocar uma cortina, para mim, é altura. E aí eu falei, não, eu vou enfrentar esse medo. E eu comecei a fazer montanhismo. Eu já escalei a 5ª maior montanha do país. Muito montanhista profissional não chegou no Pico Agulhas Negras. Eu cheguei depois de 1 ano de cirurgia. Esses dias agora eu escalei a Pedra do Baú. A Pedra do Baú é uma parede e você sobe pelas escadinhas. E na hora de descer você não tem outra opção. Ou você olha para baixo para descer nas escadinhas ou você não desce. E aí eu falei, cara, minhas pernas tão mole, eu não tô nem sentindo as minhas pernas descendo a escadinha. Aí o menino que tava embaixo de mim, ele falou, você é muito corajosa. Eu queria ter a coragem que você tem. Porque se você tem medo de altura, estar num lugar desse, para mim, você é muito corajoso. Eu não tenho medo de altura e tô aqui. Mas eu tenho medo de empreender, por exemplo. E eu não tenho coragem de pedir demissão da CLT para eu empreender. Você tem medo de altura e tá aqui escalando essa pedra. Então, corajoso não é quem não tem medo. Corajoso é quem sabe enfrentar o medo e vai com medo mesmo e não deixa o medo paralisar. Lembrando que nós temos 2 medos. O medo que nos protege, que nos mantém vivo, e o medo que nos paralisa. E o nosso corpo responde. É só você perguntar. Eu tô com medo de tal coisa. Esse medo me protege ou esse medo me paralisa? O teu corpo vai te responder. Se tiver só te paralisando, vai com medo mesmo. Porque esse medo é a fé negativa. Tá vendo, audiência? Eu pedi uma ferramenta para ela e ela passou aqui Uma sessão. uma sessão gratuita de consultoria para você ter 2026 ou fazer do ano de 2026 o melhor ano da sua vida. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Que lindo, Carol. É sobre isso. Nossa, que sessão mesmo, né, de terapia. Bom demais. 2026 você tá arrebentando, menina.
Coisa boa. E para quem está empreendendo, eu também fui com medo mesmo, com muito medo, aliás, porque sem medo não tem força, não tem Tem mudança, não foco, tem não tem movimento. nada. A gente não cresce no confortável, né? A gente só cresce diante de desafios. E aí o medo, ele vai vir mesmo, ele é natural do ser humano, ele vai vir. Só que você não pode esquecer que o medo é a fé, o contrário. Quanto mais você alimentar aquele medo, mais vai acontecer. Carol, você tem medo de ter câncer de novo? Nenhum. Nenhum. Eu falei que agora eu não tenho medo de mais nada, porque tudo que eu mais tinha medo na vida aconteceu comigo. Eu tinha medo de engravidar de novo, a Maria Antonella é a luz da minha vida. Hum. Eu quase surtei quando eu engravidei dela. O João tinha 2 anos. Nossa. Falei, eu só tenho 2 braços. Como é que é? Gêmeos. Praticamente. Só que, assim, é mais difícil do que gêmeos. Porque um tá andando e o outro tá. Exatamente. A Maria, com 4 meses, ela teve que aprender a comer sozinha, porque eu tava correndo atrás do João. A Maria, com 4 meses, ela ficava com puxão. Eu tava correndo atrás do João, porque o João tava na idade de fazer a coisa acontecer, né? Quando ela era bebê. Então, eu tinha muito medo de engravidar de novo, tá aí a Maria. Eu tinha medo de ter um câncer, eu tive um câncer. Eu tinha medo de me separar de novo, eu me separei de novo. Antes de eu casar, eu falava, mas eu não posso errar de novo. Mas eu não posso errar de novo. Mas eu não posso errar de novo. E aí, o que aconteceu? Eu me separei de novo. Porque alguém impôs que a mulher precisa ser casada, né? Alguém impôs que precisa aguentar pelos filhos. Alguém sempre impõe alguma coisa. E tem tanta mulher passando por isso hoje, não tem coragem de mudar Muito. essa realidade. A Kátia Damasceno separou, né? 18 anos de casada. Aí postaram. Nossa, mas até o casamento de quem ensina prazer, de quem ensina prazer, quem ensina um sexo legal acabou. Imagina o nosso que não sei o que. Se até o casamento dela não deu certo, imagina o nosso. Aí eu falei, gente, como assim não deu certo? Deu certo, deu super certo. 18 anos. Deu super certo. Funcionou. É uma 18, vida. Nossa. Funcionou por 18 anos. Sim. E aí chegou um momento em que parou de fazer sentido. E aí, relacionamento, a hora que parou de fazer sentido para um dos dois, se não para os dois, gente, vira peso, vira fardo. E aí, desde quando que a gente tem que carregar esses fardos? Porque esses fardos, eles vão adoecendo a gente pouco a pouco. Ele vai te matando em doses homeopáticas. E aí, uma escolha. É uma escolha. Se você vai se matar todos os dias, ou se você vai enfrentar o seu medo. Aconteceu. E fazer o que precisa fazer. E é sobre isso, gente. Assim, 2026 vai ser maravilhoso, extraordinário. Não tô falando que ele vai ser fácil, cheio de flores, porque nem quero que ele seja assim. A gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não aprende, a gente não evolui quando tá tudo bem. É no desequilíbrio que a vida acontece. É no desequilíbrio que a gente aprende, é no desequilíbrio que a gente cresce e se desenvolve. Então, muito obrigada por ter passado 2025 com a gente e que 2026 seja, no mínimo, extraordinário. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui. É sempre uma honra. Eu faço sempre tudo com muito carinho. E você que está aí de casa, segue a página @fitmineirapa. Clica lá no link da bio, tem o link lá. Cai direto no WhatsApp e solicite o cardápio, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Que comida congelada tem muito sabor, saúde e praticidade. Garanto. Feliz 2026. Eu garanto isso daí. Feliz 2026. E é isso. Nós já brindamos, vamos brindar de novo. Uhul. Feliz 2026. Força. Feliz 2026.